Então, vamos novamente aproveitar essa oportunidade de comunhão com o Evangelho do Cristo, com a revelação espírita. Hoje abordaremos a temática manifestações visuais, que faz parte do livro dos médiuns em especial. Mas é importante, como estávamos dizendo, em cada oportunidade que nós temos de aprendizado, de comunhão com os ensinamentos trazidos pela espiritualidade benfeitora, vivenciar esses momentos como sendo aquilo que, segundo Jesus, produziria para nós o alimento que tira toda fome e toda sede. Na medida em que nós recebêssemos a compreensão, o entendimento da realidade espiritual da vida, do funcionamento das leis divinas, dos objetivos que nos trazem a experiência no corpo durante a encarnação, a compreensão de tudo isso nos facultaria um nível de plenitude, de bem-estar íntimo, de realização maior, representando exatamente isso que o Cristo havia dito: aquele que comer do pão que eu lhe der e beber da água que eu lhe der, jamais terá fome, jamais terá sede. O sentido dessas palavras do Cristo eram e são essencialmente espirituais. Porque esta é ainda nos dias de hoje a maior fome e a maior sede que a humanidade tem. Porque independente de passarmos por fartura de alimento ou por ausência de alimento físico, em quaisquer dessas situações, se não tivermos entendido o objetivo maior da vida, nós nos sentiremos carentes, mendigos desse pão espiritual que foi colocado pelo Mestre através de suas palavras, dos seus ensinamentos. Hoje, revividos intensamente pela revelação espírita, que nos trouxe essa oportunidade de estarmos aqui juntos na comunhão, no entendimento desses ensinos do Cristo. Então, a questão das aparições, ela é muito antiga, porque faz parte do conjunto de fenômenos associados à mediunidade e à intervenção do mundo espiritual no mundo material. Ao longo de todos os livros que compõem a chamada Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar a presença dos fenômenos mediúnicos, e especialmente os fenômenos das aparições. É verdade que essas aparições, muitas vezes, tiveram um contexto e um entendimento precário por aqueles que presenciaram os fenômenos. Muitas vezes associando essas manifestações à origem demoníaca, outras vezes à origem angélica, mas sem entender, pelo fato do desconhecimento da realidade espiritual da vida, a razão e como essas aparições se apresentavam, de que modo, qual a substância delas, como era possível que fatos não originados no mundo físico pudessem ter uma contextualização física e pudesse ser percebida por todos. Porque a diferença maior que há entre os chamados fenômenos de aparições para a mediunidade de evidência, que é aquela mediunidade onde a pessoa
tem a habilitação de perceber espíritos que outros não percebem, traduz exatamente nisso a maior diferença. No fenômeno das aparições, todos veem os espíritos que ali estão se apresentando, ou as manifestações espirituais que estejam havendo. Já na mediunidade da vidência, apenas o médium vidente é que enxerga, é que vê aqueles espíritos ou fenômenos espirituais que estejam se realizando naquele local, né, naquele momento. Então, inúmeras vezes são mostrados a nós, na Bíblia, os fenômenos de aparições. Aqui vamos apenas recordar de alguns, para contextualizar o tema dentro da revelação espírita. Então, um grande fenômeno que é narrado nos 3 evangelhos que compõem a Bíblia, de 4, 3 narram esse fenômeno, é tido como o mais singular, que foi quando Jesus chamou os 3 apóstolos que eram mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e chamando eles à parte dos demais discípulos, subiu o monte com esses 3 apóstolos. Só os 3 é que estariam habilitados a entender e presenciar o fenômeno, o que já nos deixa algumas lições. Mas vamos à história em si. Eles sobem o monte com Jesus. E ali Jesus narra os textos bíblicos, transfigura-se, ou seja, resplandece. É percebido por aqueles apóstolos como um foco de luz. E depois disso, eles veem todos os 3 apóstolos, 2 espíritos que haviam morrido há muitos séculos, Moisés e Elias. Moisés, como sabemos, é aquele ao qual é atribuído o chamado Pentateuco bíblico. Os 5 primeiros livros que compõem a Bíblia são atribuídos a Moisés. Ou seja, Moisés já havia desencarnado há mais de 1000 anos, quando se manifestou a aparição dele junto com Elias. Elias houvera falecido há mais de 300 anos, porque Elias faz parte de um livro bíblico chamado Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, fato singular. Moisés é o primeiro profeta do Antigo Testamento. Profeta em termos de ser atribuída a autoria de um livro bíblico. E Elias faz parte do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E ali eles se manifestam e são vistos pelos apóstolos. Esse acontecimento tem muitas lições particulares para nós espíritas. Primeiro, o fato de que, por que Jesus não chamou os demais apóstolos? Só chamou aqueles 3. Havia uma razão e motivos que ainda são importantes para os dias de hoje no trabalho que é realizado nas casas espíritas. Porque vejam, os 3 discípulos eram aqueles que eram mais próximos em termos de entendimento, de assimilação da proposta do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Eram os 3 apóstolos que estavam mais
juntos ao Mestre. E por isso detinham uma possibilidade melhor de entendimento do que ia acontecer. E qual a lição que tem a ver hoje com a doutrina espírita nos dias atuais? Nas instituições espíritas, normalmente, ocorrem as reuniões públicas e de estudo, que são abertas ao público, para todos. Todos podem e devem, no possível, participar. Mas a reunião mediúnica, que é onde ocorrem normalmente fenômenos mediúnicos, não é aberta ao público e nem todos podem participar. A semelhança do que aconteceu no fenômeno do monte, quando Jesus selecionou os 3 que iriam poder testemunhar o fato, nas instituições espíritas, aqueles que se habilitam melhor pelo estudo, pelo conhecimento da doutrina, podem ser convidados a participar de reuniões mediúnicas. Independente de serem portadores ou não de sensibilidade mediúnica ostensiva, porque o fator mais determinante é o conhecimento, é o interesse, é o compromisso que a pessoa já perceba ter com a doutrina espírita. Então, voltemos à questão. Jesus chama os 3, porque os 3 eram quem estavam mais habilitados a entender o que iria acontecer ali naquela aparição. Agora vamos extrair as outras lições que decorrem desse acontecimento. É que, quando os apóstolos percebem aqueles espíritos, eles percebem de um modo como se aqueles espíritos estivessem em carne e osso, como estavam quando eram encarnados, quando eram profetas. Por isso, eles conversam com Jesus e perguntam se poderiam abrir ou fazer tendas, que era a espécie de alojamento provisório que naquela época era muito utilizado. Então os apóstolos dizem: mestre, era bom que organizássemos aqui umas tendas, porque a Bíblia não vai narrar o que ocorreu ali, mas o que se passou ali de fato foi a troca de informações, foi o entendimento daquela situação, porque depois de passar desse momento, Jesus, aliás, os evangelhos na Bíblia, Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, diz que eles resolveram descer do monte. Só que quando eles vão descendo do monte, eles perguntam a Jesus: mestre, não entendemos por que as Escrituras dizem que antes de o Messias vir, é necessário que João venha primeiro. Vejam, vamos ver a questão à luz do Espiritismo. Quem era João? Era e foi o precursor da missão do Cristo. O precursor é aquele que vinha antes, preparar, arrumar o terreno para que quando o mestre viesse, o Messias, fosse entendido que era o Messias que estava presente.
Então, essa foi a tarefa de João Batista. João Batista pregou o batismo pelo arrependimento. Batismo pelo arrependimento, como era isso? Quando a gente lê no Novo Testamento, ocorria isso. João frequentemente dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E se referia à necessidade daqueles que tivessem a consciência despertada de serem batizados, que era um gesto formal estabelecido ali por João para deixar evidenciado aquele que se dizia agora atento à vinda próxima do Messias, a ter, diríamos assim, um distintivo, uma característica. Ora, é evidente que quando se fala em batismo, aqueles que frequentam a instituição espírita se perguntam logo: mas e o espiritismo? Por que o espiritismo não tem batismo? A Igreja Católica tem, as igrejas evangélicas, todas elas têm batismo, mas no centro espírita não tem batismo. Está certo que o batismo nas igrejas cristãs tem uma variedade grande. A Igreja Católica faz o batismo por aspersão. Aspersão é o padre aspergir água, gotas d'água na criança cujos pais levaram para ser batizado. É o batismo por aspersão. As igrejas evangélicas, a grande maioria, só aceita o batismo por imersão, que é imergir a pessoa na água. Alguns emergem, acham que não precisa emergir todo, mas já algumas igrejas evangélicas que diz que é preciso emergir todo, da cabeça para baixo, e a pessoa ser puxada da água, simbolizando que ela renasceu de novo. Ela era uma pessoa antes de entrar na água, e quando ela saiu da água, que ela disse que aceita Jesus como Salvador, ela está batizada. Ora, o Espiritismo não tem nenhum batismo formal, mas o Espiritismo tem um tipo, diríamos, de batismo, que aliás é o batismo colocado na Bíblia como sendo aquele que seria utilizado numa profecia de Jesus, porque Jesus diz assim: dias virão em que os adoradores do Pai serão batizados no fogo e pelo batismo do fogo, e que esse batismo muitos não entendem. Primeiro porque, vejamos bem, esse batismo por fogo, se fosse ser levado literalmente, as pessoas seriam assadas para ser batizadas. Mas a questão toda é que é uma linguagem simbólica. Ser batizado pelo fogo e pelo Espírito, que eu havia esquecido, inclusive é colocado no texto bíblico esses dois aspectos: serão batizados pelo fogo e pelo Espírito. Então, o batismo espírita, poderíamos dizer, se realiza assim, porque o fogo nós espíritas entendemos como sendo o burilamento íntimo, o esforço de melhoria da conduta moral.
Então, alguém que conhece o Espiritismo, que conhece o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, e que, de fato, se sensibiliza aos ensinamentos e começa a um trabalho de ser uma pessoa melhor, mais caritativa, mais sensível ao sofrimento dos outros, que procura melhorar intimamente, ela está no trabalho de burilamento, de fogo interno na consciência. Então, vamos ver os dois aspectos, batizado no fogo e no Espírito. No Espírito é a simbologia relativa ao entendimento da vida. Pelo Espírito é a compreensão da realidade espiritual, das leis divinas, daquilo que é a base do Evangelho do Cristo. Então, batizam pelo fogo e pelo Espírito. Esse é o batismo que na ação daquele que de fato se sensibiliza à vivência da doutrina espírita. Então, voltemos à nossa história, ao fato da manifestação bíblica. Então, quando eles descem, eles chegam para Jesus e dizem, os apóstolos, mestre, mas a Escritura diz que primeiramente deveria vir João Batista. Essa pergunta já denota que eles entenderam o que se deu ali. Houve uma conversação, houve algo que não é discriminado no texto bíblico. Mas eles, quando desceram, eles entenderam que aquele que estava com eles, o Cristo, era o Messias. Naquele momento eles entenderam. Porque eles dizem, mestre, mas e João Batista? E aí Jesus responde o seguinte, literalmente está no texto bíblico. João Batista já veio e vocês não reconheceram e fizeram dele o que quiseram. Quando Jesus diz isso aos apóstolos, sabe o que acontece? Narrado no texto bíblico, os apóstolos entenderam que Jesus se referia a João Batista. A profecia da vinda de Elias diz assim que antes da vinda do grande dia do Senhor, Elias voltaria. 300 anos depois, Elias volta. Mas volta na aparência física de João Batista. João Batista era Elias reencarnado. Era a persona, era o espírito, a individualidade que 300 anos antes vivera entre os judeus com o nome de Elias. E agora tinha sido João Batista. O último esclarecimento importante nesse fato que vamos trazer é o seguinte, é que, ora, se João Batista era Elias que tinha reencarnado, como é que Moisés e Elias se materializaram naquele fenômeno da transfiguração? Elias não já tinha reencarnado como João Batista? Como é que agora ele se materializou como Elias? É um fato que a revelação espírita elucida com lógica
e com dedução. É dito a nós que os espíritos, quando cumprem com suas missões na Terra e atingem patamares mais elevados, eles passam a ter a possibilidade mental de se apresentar fisicamente, no fenômeno, por exemplo, de materialização, com a aparência que mais desejam, com a aparência que acham mais importante. Então vejamos bem. Ocorre, por exemplo, o Espírito Emmanuel, mentor durante a mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. Normalmente as fotos em que Emmanuel se apresenta, ele tem aquela característica que leva à época em que ele viveu no período de Roma. Na verdade, é mostrado a nós nas obras, por exemplo, do espírito André Luiz, que esse fato é decorrente de uma espécie de capacidade plasticizante, de um poder mental e espiritual grande, que faz com que o espírito, ele se apresente e se materialize da forma ou que ele ache melhor de aparecer, ou que ajudem aqueles que vão vê-lo identificá-lo. Então, para esse fenômeno, aonde a aparição iria ser de dois espíritos que marcaram a história do povo judeu, que foi Moisés e Elias, estivesse bem evidenciado. Então, João Batista já houvera desencarnado. Foi isso que possibilitou ele aparecer como Elias. Porque João Batista houvera sido vítima de ser degolado pelo fato de ter realizado algumas denúncias naquela época, onde o povo judeu era praticamente escravo do povo romano. E a mulher de Herodes mandara decepar a cabeça de João Batista. É claro que ainda há uma simbologia aí importante dentro do contexto espírita. Porque Elias, no Antigo Testamento, houvera sido um profeta muito rigoroso. E no livro de Malaquias diz que em determinado momento ele mandou decepar a cabeça dos adoradores do Deus Baal. Esse Deus Baal era semelhante a um bezerro de ouro, aonde muitas vezes o povo judeu tornava-se adorador e fazia algo que para a religião tradicional deles era uma profanação, era um ato absurdo, injustificável. Então, o Elias tinha esse passado. É claro que, de certo modo, levaria a questão do olho por olho, dente por dente, né? É por isso que o Espírito Emmanuel foi objeto de uma pergunta feita por alguns espíritas através de Chico Xavier. E a pergunta tinha sido a seguinte: se João Batista, sendo Elias reencarnado, fizera
todo um trabalho missionário de preparar a vinda do Cristo, por que ele precisaria ser degolado de novo? Ser degolado? É a lei de Italião, matou com a espada, pela espada será ferido, porque Jesus, e isso é importante lembrar, algumas pessoas não sabem, porque na história do apóstolo Pedro, que negou o Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse, ocorreu algo que um dos evangelhos na Bíblia narra e que muitas vezes me parece que não é nem colocado na paixão do Cristo, quando é realizado em Nova Jerusalém. E o que é? É que antes da negação, quando Jesus estava sendo preso, Pedro reage. E Pedro estava com espada e corta a orelha de um soldado romano. E naquele momento que ele corta, isso está narrado na Bíblia, Jesus intervém, pega a orelha decepada e cola, faz uma ligação fluídica, de modo a que aquela orelha voltasse ao mesmo lugar. E diz a lição a Pedro: embainha a tua espada, porque todo aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Então, vejam a lição. Mesmo para defender o justo dos justos, que era Cristo, mesmo para defendê-lo, não poderia ou não deveria usar de uma arma, porque a arma geraria mais adiante um sentimento de culpa que abriria campo à lei de retorno, à lei de causa e efeito. A pergunta é feita para Chico e a resposta de Emmanuel é lucida a todos nós, porque Emmanuel diz o seguinte: de fato, a vida missionária de João Batista foi realizada de tal forma que não haveria necessidade de ele sofrer a repercussão da lei de Italião. A questão é que, fugindo das obrigações e dos deveres missionários que João Batista tinha, ele foi pessoalmente esnobar, condenar publicamente as atitudes da esposa de Herodes, de tal forma que, ao ter agido desse modo, abriu campo para sofrer a pena de Italião. Então, nós espíritas sabemos, e nisso a espiritualidade incentiva muito a todos nós, a prática da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo, apaga muitas dívidas que nós tínhamos no passado. O esforço do trabalho no bem ressignifica o nosso passado e faz com que nós possamos liquidar questões que nos trariam sofrimento e dificuldade maiores através da prática do bem. Tem um livro chamado Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, que num dos capítulos Emmanuel coloca isso de forma bem clara. Através da vivência do bem e da caridade, nós alcançamos, vejam bem, nós alcançamos modificações
nas cadeias do DNA que forma os cromossomos e os nossos genes, modificando quadros de provação de doenças que iríamos passar se não fosse aquela nossa ação renovadora no bem. Então, fechando esse esclarecimento do caso, nesse fenômeno da manifestação, da materialização de Moisés e Elias, as lições decorrentes do fato, e aí é um fato para fecharmos esse entendimento. O fenômeno da aparição exige, ou materialização exige, a presença de elementos chamados ectoplásmicos, energias provenientes de médios de efeitos físicos, que faculta que um espírito se materialize ou se manifeste. No caso do fenômeno que narramos da Bíblia, foi a presença, sobretudo, do Cristo, indiretamente dos apóstolos, que também possuíam mediunidade, mesmo que não soubessem, que facultou aquele fenômeno acontecer. De tal maneira que, no entendimento revelado pela doutrina espírita, tudo o que acontece no mundo material tem uma origem, tem uma causa no mundo real, do mundo espiritual. Que é para isso que nós estudamos e aprendemos na doutrina espírita. Estamos aí chegando aos momentos finais de nossa palestra, agradecendo a todos e que possamos retornar aos nossos lares com muita paz e sob a assistência dos benfeitores espirituais.